Boa tarde, aqui professora Sandra Regina, professora de Sociologia. Alô, alô, meus alunos, meus queridos da primeira série. Vamos lá? Vamos aprender? Então tá. Hoje nós vamos falar sobre o conceito de trabalho para a sociologia, segundo a visão de Karl Marx. Bem, vocês sabem que Karl Marx foi um sociólogo, filósofo, escreveu O Capital e contribuiu muito para que hoje nós pudéssemos entender e estudar, política, economia, tudo o que acontece na nossa sociedade relativo a isso, relativo a fatores econômicos, políticos, etc. Tá? Bem, vamos começar no conceito de trabalho. Primeiramente, para Marx, não é possível dissociar trabalho da natureza. Por quê? O que seria, então, para ele o conceito de trabalho? Ora, o trabalho para Marx seria essa capacidade que o homem tem de transformar a natureza para a sua subsistência. Ou seja, o homem age sobre a natureza para poder garantir a sua sobrevivência. Ok? Até aí? Beleza? Então tá. Vamos continuar. Sempre foi assim? O conceito de trabalho sempre foi esse? O homem transformando o seu meio para a sua sobrevivência? Não. Na Grécia Antiga, trabalho em grego chamava-se tripalium. E tripalium era o nome de um objeto de tortura. Então aí, o sentido de trabalho, do conceito de trabalho, estava ligado à tortura, a um grande esforço, à escravidão. Com o passar do tempo, ao longo dos anos, essa palavra ela foi evoluindo e ela foi mudando o seu significado, ok? Bem, aí eu digo que a palavra trabalho passou a estar ligada a duas situações. A primeira situação, o trabalho degradando o homem. A segunda situação, o trabalho enaltecendo o homem. Há tempos atrás, nós tínhamos sociedades muito rígidas com os aristocratas, que eram as pessoas que tinham o poder aquisitivo, que tinham dinheiro. Quem trabalhava eram os escravos, eram os mais pobres. Os ricos não trabalhavam. Os ricos tinham aqueles que trabalhavam para eles. Então, quem estava no poder não trabalhava. Só quem trabalhava era o escravo ou o pobre, tá? Então, aí, nesse sentido, o trabalho, quem trabalhava não tinha uma condição boa na sociedade, não ocupava uma posição boa na sociedade, tá? E aí, o trabalho, então, degradava o homem. Bem, então o trabalho aqui, ele estava ligado ao quê? À escravidão, à pobreza, enfim. Essas pessoas não ocupavam um lugar, um lugar de status na sociedade. Eram pessoas que tinham que prestar os seus serviços, seus trabalhos para os nobres. Tá. Continuando então, pessoal, é que eu tô seguindo um roteirinho aqui para poder não me perder, tá? Bem, então aqui, resumindo tudo, quem trabalhava não tinha uma posição privilegiada na sociedade. Então, nesse caso, o trabalho era degradante, tá? Mas aí os anos foram passando, esse significado para o trabalho foi se modificando também. E, historicamente, a sociedade vai se transformando, vai se modificando e vem o capitalismo. No capitalismo, o trabalho passa a ser muito valorizado, E o trabalho, inclusive, muito importante, fundamental. E aí surge o quê? A burguesia, que eram os donos das indústrias, os ricos. E hoje o trabalho, ele enaltece o homem. Trabalhar é algo muito positivo. Quem trabalha
e tem o seu valor, tá? Muito bem. Continuando então. Marx, né, gente, ele diz que a sociedade, ele faz uma crítica, tá? Ele diz que a sociedade é um palco de conflitos, de interesses, ou seja, lutas de classes, tá? E nessa luta de classe, nós temos os burgueses, nós temos nessa luta de classe nós temos os burgueses, que são os donos das indústrias, que têm o poder aquisitivo, e temos o proletariado. E a disputa do poder na luta de classe é exatamente dos burgueses com o proletariado, que é o trabalhador, é o que vai trabalhar na indústria do burguês, do dono da indústria, tá? E o que acontece? Que o proletariado oferece? A sua mão de obra. Ele oferece aquilo que ele sabe fazer, em troca de quê? De um salário, tá? E aí Marx fala da questão da alienação do trabalhador. O que seria essa alienação do trabalhador? Bem, eu posso pegar aqui um exemplo. Como que era antes do surgimento das indústrias? Antes do surgimento das indústrias, por exemplo, o artesão, ele procurava a matéria-prima que ele precisava usar para produzir, né, o seu objeto, e depois ele mesmo criava estratégia de como fazer, o que ele ia precisar fazer, como fazer, que destino ele iria dar ao que ele fez. Ele tinha essa autonomia de criar, de elaborar estratégias para produzir algo e depois ver que destino ele ia dar. Se ele ia trocar por uma outra coisa, se ele ia vender, etc, etc. Aqui nessa situação, né, nas indústrias não é mais assim. Marx faz essa crítica. Na indústria, por que alienação? Porque aqui, quando o proletário passa a prestar serviço para o burguês, para a indústria, ele deixa de usar a sua criatividade e ele passa a seguir, né, o que mandam ele fazer. Ele já não tem mais essa autonomia. E ele não vai exercer várias funções. Um vai ficar operando na máquina, o outro vai ficar operando na embalagem, o outro vai ficar operando misturando ingredientes. Cada um vai ter uma determinada função. E por isso Marx diz que ele está alienado, tá? Ele não tem mais o poder de decidir o destino final daquele produto. O que vai ser produzido não compete a ele decidir o que vai ser feito. Ele só tem que fazer o que mandaram ele fazer e pronto. Então Marx diz que é a alienação do trabalhador, quando ele passa a prestar serviço para a indústria. Bem, ele não vai participar de todas as etapas de fabricação. Cada trabalhador vai ter uma função, como eu já falei, e isso gera sua alienação, segundo Marx, tá? Bem, há também a questão da concorrência. Cada trabalhador vai estar concorrendo um com o outro. E isso também, segundo Marx, gera uma alienação, tá? Bem, ele não usa então aí mais a sua criatividade, como também eu já disse. Ele vai fazer sempre a mesma coisa. E esse novo modelo de produção, então, é muito criticado por Marx, justamente por gerar essa alienação, quase que uma condição, né, de seguir o que mandam ele fazer. É isso mesmo, ele tem que só fazer o que mandaram ele fazer. Ele não tem mais autonomia, não tem mais criatividade, e Marx faz uma crítica severa a isso, tá? E aí nós vamos entender direitinho o que acontece, né? Nós temos a mais-valia. A mais-valia, o que seria a mais-valia? Bem, a mais-valia são dois tipos de valor. O valor de uso, né? Ou seja, o que o proletário produz, o quanto ele trabalha, é o valor dele. Ele é um funcionário que trabalha bastante, que produz bastante, é o valor de uso desse trabalhador. E o valor de mercado, que é exatamente
o salário que o burguês vai pagar para ele. Ou seja, vou pegar um exemplozinho aqui. Eu anotei um exemplozinho aqui. Eu comprei um carro, eu abri uma firma e comprei um carro para utilizar na minha firma. Paguei 20 mil reais nesse carro. Tá, legal. Esse carro eu vou usar para transportar produto, vender mercadoria, para um monte de coisas. E ele vai fazer o meu lucro triplicar. Então, ou seja, eu paguei 20 mil no carro, mas eu ganhei 100 mil com esse carro. Com o passar do tempo, esse carro já não está servindo mais para mim, eu preciso de um carro maior. Eu vou vender esse carro, vou colocar à venda. O valor do mercado dele já não vai estar mais o mesmo que eu paguei. Provavelmente ele vai estar abaixo. Eu paguei 20, vou ter que vender por 15, né? É o valor de mercado dele, porque aí já é um modelo mais antigo, já tem coisa mais moderna. Então, ele perde o valor dele inicial, ele passa a ter um outro valor, o valor de mercado. Tudo bem. O valor de troca é a base do salário do trabalhador. Ou seja, mesmo o proletariado produzindo muito para minha empresa, o valor que eu vou dar a ele em forma de salário pela prestação de serviço dele é menor do que ele produziu. Ou seja, eu ganhei muito mais em cima do trabalho dele, mas ele tem um valor de mercado. Então, cada profissão tem um valor no mercado referente a salário. Mesmo que ele produza muito mais do que ele ganha. Né? Essa crítica Marx também faz, tá, gente? Que o trabalhador tem uma importância na indústria, mas o burguês vai pagar o valor menor, que é o valor de mercado, e não em cima do que ele produziu para ele. Ele lucra muito mais, né? Ou seja, ele produz muito mais do que ele ganha. E esse excedente, o que chama de excedente, é exatamente essa diferença do que ele produziu para o que ele vai receber em forma de salário. Gente, espero que vocês tenham entendido. Tudo que eu expliquei aqui eu vou colocar em forma de resumo na plataforma. Eu quero que vocês leiam, que vocês reflitam, que revejam a aula e depois eu vou passar um trabalho para vocês em cima dessa explicação. Tá bom, pessoal? Esse assunto está também no livro Ângulo e eu vou anotar lá na plataforma, registrar as páginas para vocês fazerem. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, um beijo. Foi um prazer, tá? Tô com muitas saudades.